Isso, vamos lá. Aí vamos aqui. Bom, a Lorena é nova, né, Lorena? Você entrou esse semestre, não foi? Sim, eu entrei agora nesse semestre. Tá. O Alisson, eu me lembro dele, a Lu também, né? Então, vou explicar assim, até mais para Lorena, porque vocês, a Alisson, é porque o Alisson e a Luciana, Lorena, eles estão tentando fazer o curso de trás para frente, sabe? Então, é o seguinte, eles fizeram um processo civil 2, que é uma matéria do quarto período, em outros semestres, e agora eles estão fazendo teoria geral do processo, que é do segundo, que é a primeira matéria de processo. É porque tem gente que, né, gosta de viver perigosamente, quer fazer o curso de trás para frente, né? Emoção. Mas para dar mais emoção. Dá mais E aí eles emoção. já entenderam, eu acredito, que quando a gente fala em processo, e essa matéria é teoria geral do processo, a gente está falando em resolução de conflitos, vocês concordam? O processo em si, gente, o processo judicial, ele só existe se eu tiver duas pessoas em conflito. Concordam comigo? Gente, eu achei até que tinha travado, mas acho que vocês travaram mesmo. Não é possível, vocês estão brincando de estátua. O Hoje está travando. Mas é o seguinte, não vai existir, a gente só quero processar alguém. Você quer processar alguém que está te ferrando, alguém que devia cumprir uma obrigação para efetivar um direito seu e não quer, né? Então imagina o seguinte, que a faculdade vira para você e fala assim, olha, não vai ter mais aula. Esse semestre não vai ter aula. Vocês falam, pô, mas a gente contratou aula, a gente quer aula de alguma forma. Aí a faculdade fala, o problema é seu, não vai ter. Aí vocês falam, poxa, mas o contrato é isso, então eu tenho direito e a faculdade não quer efetivar o direito. A partir do momento que a gente está aqui tendo aula, o direito de vocês está sendo efetivado. Não é? Olha que maravilha. Olha que lindo isso, não é? Olha só. Momento maravilhoso. Direito sendo efetivado. Agora, se vocês não têm aula e o direito não é efetivado, aí sim surge um conflito entre vocês que querem ter aula e a faculdade que não quer dar. A gente fala que é uma pretensão resistida. Alguém pretende algo, né? Só um minutinho, gente. Só para ver se entrou mais gente, mas não. Alguém pretende algo e a outra pessoa nega. Então, resiste àquela pretensão. E aí, para você obrigar a pessoa a cumprir a sua pretensão, você tem que fazer o quê? Né? Processar, né? Então, o processo, gente, ele existe para isso. Para que a gente possa, né, efetivar o direito, tá? Isso é muito importante. Por quês vocês já até ouviram falar isso, a Luciana e o Alisson, acho que já devem ter ouvido falar isso. A Lorena vai ser a primeira vez. Aí, Lorena, é assim, sua segunda semana de aula. Então, você vai assustar, mas não assusta não, tá? E aluno fala que quando eu falo isso, eles têm vontade de sair correndo, largar o curso na hora. Mas é o seguinte, processo não é lugar de fazer justiça. Porque justiça é um conceito subjetivo. O que é justo para uns não é justo para outros, vocês concordam? Sim. Por exemplo, tem uma parcela da população que acha super justo a gente andar de máscara, fazer isolamento social. Tem outra que acha que não, que só devia fazer isolamento social quem fosse grupo de risco, né? O que é isso, gente? Isso são conceitos diferentes de justiça, tá? Então, eu falo que justiça é um conceito subjetivo. E toda vez um processo, quando alguém perde, seja o autor ou réu, ele não acha que foi feita justiça. Ele não acha que aquilo é justiça, né? Ele acha que ele foi injustiçado. Então, por isso que eu falo assim, olha, o processo não é para fazer justiça. Eu vou fazer direito, eu vou ser advogado, eu vou fazer justiça. Não, gente. Isso não é fazer justiça, porque justiça é um conceito subjetivo, tá? A não ser que você considere que a lei é justiça, que a lei é justa, tá? Aí sim, você está fazendo justiça, porque o processo é para efetivar a lei. É para fazer alguém cumprir a lei, uma pessoa que não esteja cumprindo a lei, tá? É para obrigar que alguém cumpra a lei alguém que não cumpriu a lei, por livre e espontânea vontade, né? A professora, mas você não acha que a lei é justa? A gente depende da lei. Algumas eu acho que são, outras não. Por exemplo, andar de carro de cinto de segurança. Por que isso é justo? Eu ser obrigada a andar de cinto de segurança. Eu esse espírito livre, andando de cinto de segurança, presa no cinto de segurança. Mas eu uso para não levar multa, né? Agora, se eu quero andar sem cinto de segurança, bater o carro e morrer,
O que o Estado tem a ver com isso? Está entrando na minha autonomia privada, mais do que ele pode entrar. Né? Então, nem sempre a gente vai achar a lei justa. Algumas a gente acha, outras não. E tem umas que a gente acha dependendo de quem é o cliente da gente. Dependendo do cliente, a gente acha a lei super justa. Dependendo, a gente não acha. Depende do interesse do nosso cliente. Então, o que você quer com o processo? Efetivar o direito. E resolver um conflito, gente. Gente, olha, se vocês fizerem aí uma brincadeira, acordar amanhã e falar assim, nossa, eu vou olhar aqui quantos direitos meus estão sendo efetivados por livre e espontânea vontade sem eu precisar processar ninguém. Você acorda e lava o rosto. Saiu água na torneira, a Copasa está efetivando o seu direito. Acendeu a luz acendeu, a CEMIG está efetivando o seu direito. Tá? Saiu de carro, pagou pela gasolina, o frentista abasteceu, ele está efetivando o seu direito. É muito mais comum o direito fluir espontaneamente do que ele não ser cumprido. Agora, quando ele não é cumprido, surge realmente essa necessidade do processo para obrigar o seu cumprimento, porque surge daí um conflito entre as partes envolvidas e para resolver e obrigar o cumprimento do direito, a gente tem que buscar o Poder Judiciário, tem que buscar o Estado. Né? Tem muitos direitos que não são efetivados, que não são cumpridos e ninguém processa, porque prefere deixar para lá. Então, você emprestou R$100 para o seu coleguinha. Ele não te pagou. Você poderia ajuizar uma ação para cobrar dele R$100? Poderia. Mas você ia gastar com custas, com advogado, com estresse. Você larga para lá. Né? Se você procurar um advogado para ajuizar uma ação de R$100, provavelmente ele vai te falar, olha, não faço, porque para mim não vale a pena. Né? Então, muitos direitos são efetivados, um número infinito de direitos é efetivado todos os dias, e um número de direitos grandes também não é efetivado, porque as pessoas preferem não resolver esse conflito e deixar para lá. Tá? Agora, outros tantos são as pessoas ajuizam a ação e pretendem resolvê-las no judiciário. Para isso que serve o processo, para resolver conflitos efetivando o direito. Tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque hoje em dia as pessoas confundem muito. Eu vi uma psicóloga fazendo uma live outro dia falando sobre isso, que ela falava assim, olha, as pessoas hoje em dia confundem muito direito com vontade. Né? Então, eu quero isso, vou ajuizar uma ação para eu ter isso. Mas você tem direito a isso? Você realmente tem direito a isso ou tem vontade? Né? Eu já tive aluno me perguntando assim, professor, eu estou devendo meu condomínio 1 ano. Eu quero pagar, mas eu só consigo pagar dividido, o condomínio não aceita. Ele é obrigado a aceitar o acordo? Não. Não. Se você está devendo, ele é obrigado a aceitar que recebeu o que você está devendo, integral. O acordo é um favor, uma liberalidade que ele faz se ele quiser. Se ele quiser, ele não tem direito. Eu não posso ajuizar uma ação para ele ser obrigado a receber do jeito que eu posso pagar? Não. Não. A sua obrigação era ter pago e não ficar devendo. Agora, se você está devendo, ninguém é obrigado a pagar do jeito que você consegue pagar, não. Outra coisa, o tal do mandar embora. Né? Alisson, você é funcionário público também? Sou. Então aqui ninguém, às vezes acho que ninguém passou por isso ou ninguém passa por isso. Mas na empresa privada, né, muitas vezes o empregado fala assim, eu quero ser mandado embora, patrão, você me manda embora? Aí já veio gente perguntar, olha, eu pedi para ser mandado embora, meu patrão não me mandou. Eu posso ajuizar uma ação obrigando ele a me mandar embora? Não. Você pode ajuizar pedir demissão e ajuizar uma reclamatória trabalhista. Aí a pessoa responde, mas aí eu vou perder meus direitos. Falei, que direitos? 40% da FGTS, seguro-desemprego. Falei, você não tem esse direito. Esse direito só surge se você é demitido. Se você não foi, você não tem esse direito ainda não. Porque quando fala você não tem esse direito, a pessoa, mas está na lei. Falei, mas a lei traz uma condicionante e você não cumpriu, que é ser demitido. Né? Não é, Luciana? Muito. Agora, imagina que o empregador está descumprindo o teu direito lá diariamente e não te manda embora. Óbvio, gente, que você pode pedir demissão e ajuizar a ação, ou você pode até fazer uma rescisão indireta. Agora, obrigá-lo a te mandar embora, a fazer esse acordo com você, que inclusive é uma lide simulada, que inclusive é uma simulação que fere os cofres públicos, você não pode, ele não é obrigado, não. A pessoa, gente, ela acha que tem um direito, numa vontade, presta atenção, olha o exemplo que eu dei. Ela acha que é uma vontade dela, é um direito, sendo que essa vontade dela é contra a lei e fere os cofres públicos.
a loucura que o brasileiro chegou, né? Bom, você vê isso todo dia no trabalho, vê não, Lu? Sim, ocorre muito lá. Cada coisa que a gente escuta. Né? É. Bom, mas aí, o que nós vamos trabalhar muito nesse semestre? Sobre as formas de resolução de conflitos, tá? A gente vai falar disso praticamente o semestre todo, mas a gente vai focar muito nisso, principalmente nesta aula e na próxima aula, tá? Nessa aula, a gente começa a falar da resolução dos conflitos e a gente começa pela parte histórica, né? E aí vocês podem estar pensando assim, poxa, que enrolação. E treinar na época de pandemia, a gente aqui, né, trabalhou o dia inteiro, mas assistiu essa aula para essa mulher enrolar a gente com a parte histórica. Gente, não é enrolação. Vocês vão ver que é rapidinho. Eu vou falar, tanto é que eu tenho outro conteúdo para isso, que é autodefesa e autotutela. Não vou gastar muito tempo aqui, mas é importante a gente passar por isso. Não é para ter cultura inútil ou cultura geral, não. Também para isso, né? Mas para a gente conseguir entender, conseguir raciocinar, desenvolver esse raciocínio jurídico, como que a gente chegou na nossa forma de resolver conflitos hoje, tá? Porque pensa bem, a gente entende muito o mundo hoje. Aliás, a gente custa entender o mundo hoje, do que a gente vive. Principalmente quando vem um vírus matando a humanidade, né? A gente custa entender o mundo como é posto pra gente hoje. Mas vamos além, vamos entender que esse mundo nem sempre esteve aqui. Que esse mundo ele foi sendo construído, né? As relações sociais, ela está sendo construída pela humanidade há milhões de anos. Não, milhões nem tanto, né? Mas há muitos e muitos anos. Né? Milhares de anos. E aí as coisas... A gente está dentro de um contrato social, de regras sociais, que já estavam aqui quando a gente nasceu. E a gente está tentando engolir elas. Mas não foi a gente que criou a maioria, não. Né? Então, a gente hoje resolve conflitos ajuizando a ação, indo até o judiciário. Isso pra gente é óbvio, porque é nesse mundo que a gente vive. Mas será que foi sempre assim? Ou será que teve uma evolução para a gente chegar onde a gente chegou hoje e ser como a gente é hoje faz sentido? Né? Para a gente entender por que a gente é hoje, como que a gente chegou, como a gente é hoje, e se hoje faz sentido, ou talvez não faça mais. Né? Porque a sociedade está mudando e mudando muito rápido. Então, bom, vamos pensar na resolução de conflitos lá na sociedade primitiva. A gente tem que pensar que na sociedade primitiva, o que a gente tinha? O homem das cavernas com tacape na mão. É isso que tinha na sociedade primitiva, gente. Tá? E aí, não tinha o Estado organizado, como a gente conhece hoje, não tinha legislação, e não tinha, ou seja, se não tinha legislação, não tinha nenhum direito que eu era obrigada a cumprir, e muito menos uma penalidade ou um órgão que obrigasse o seu cumprimento, como a gente tem hoje o judiciário. Então, se eu tivesse um conflito, não, gente, que a sociedade primitiva não se organizasse de alguma forma, tá? Óbvio que é de uma forma bem mais primitiva que a de hoje, mas eles tinham a organização deles, né? Existem relatos aí de sociedades primitivas, que os historiadores fazem, que eles se reuniam ao final do dia numa fogueira, e quando alguém falava que alguém tinha feito algo que era considerado errado para eles, eles falavam assim, em coro, né? Só os sem vergonhas fazem assim, né? Aquilo ali era uma forma de penalizar, né? Quem fizesse algo errado, mas não passava disso a penalização deles. E aí, se alguém me causava um dano, né? Se eu era um homem das cavernas e eu escolhia a Lu para ser minha mulher, pegava o cabelo dela, enrolava e saía arrastando ela pela vila, sei lá, né, pro lugar onde a gente morava, e um outro homem das cavernas achava que ele é que tinha que ficar com ela e ia lá e tomava ela, como é que a gente resolvia isso? Como é que se resolvia esse conflito? Era fazendo justiça com as próprias mãos, porque eu não tinha Estado, não tinha direito, não tinha leis, né? Então eu fazia justiça com as próprias mãos, era olho por olho, era olho por dente, ou seja, com todo respeito, eu sei que tá gravando, mas era na base da porrada mesmo, né? Que a gente resolvia as coisas. E aí, com o desenvolvimento da sociedade, já lá no século V, no século V ao século II antes de Cristo, eu já tenho lá um Império Romano, né? Que não foi exatamente a primeira sociedade a se organizar. O Egito, na verdade, é uma sociedade anterior ao Império Romano, que é inclusive invadido pelo Império Romano no seu auge, né? E ele era uma sociedade muito organizada, né? O Egito, inclusive, tinha umas obras de engenharia que
Tem gente aí falando até hoje que quem fez foram os extraterrestres, né? Assista ao History Channel. Tem uns programas, gente, que é pra rir. Alienígenas do passado. Eu tô acreditando nem nos do presente, nem nos do futuro. Eles querem me trazer alienígenas do passado. Depois assiste. History Channel. Tem sempre eles falam que as pirâmides foram feitas para alienígena, que o homem não conseguiria fazer, né? Mas, enfim. Lá no Império Romano, porque eu pulei o Egito e vim direto para o Império Romano? Porque foi o mais significativo, né? Lá eu já tenho uma sociedade mais organizada, mais bem organizada. Já tenho leis e já tenho um Estado para garantir o cumprimento dessas leis, tá? E aí, se duas pessoas... Olha que loucura. Se duas pessoas tinham conflito, esse conflito era levado ao Estado, na pessoa do pretor, né? A pessoa que representava o órgão, que representava o Estado, nessa resolução de conflitos, nessa época, era o pretor. Falava, pretor, fulano roubou meu bode. Fulano, chama fulano aqui. Ó, tá falando que você roubou o bode. Não roubei. O pretor resolvia o conflito? Não. Ele falava, então nós vamos delegar poder a um árbitro para resolver esse conflito de vocês. E o que ele resolver, está resolvido, vocês vão ter que cumprir. O Estado vai obrigar que vocês cumpram a decisão do árbitro. Tá? Quem que era esse árbitro? Na época desse direito romano arcaico, antes de Cristo, esse árbitro era alguém do povo, que não fazia parte do Estado, mas era alguém daquela sociedade, que era escolhido pelos próprios litigantes. Tá? Por isso que a gente chama, historicamente, de arbitragem facultativa. Porque eram os próprios litigantes que escolhiam esse árbitro para resolver o conflito. Pô, se eram os próprios litigantes que escolhiam, por que eles procuravam o Estado? Porque era o pretor que dava o direito do árbitro de escolher, que dava o poder do árbitro para resolver o conflito, e depois obrigava o cumprimento do conflito, o cumprimento da obrigação da decisão do árbitro. Tá? Bom, com o passar do tempo, né, a gente entra no direito romano clássico, a época áurea, né, lá do Império Romano, isso se desenvolve um pouco mais. E aí o Estado traz um pouquinho mais para si essa possibilidade de resolver os conflitos. Como, professora? De novo, as pessoas têm que procurar o Estado através do Império Romano, através do pretor. E, de novo, ele vai dar o poder a uma pessoa do povo para resolver aquele conflito, ao árbitro. Mas a diferença aqui é que quem escolhe o árbitro é o pretor. Repara que a escolha já não está na mão do cidadão. Já não está mais tanto na mão deles a resolução do conflito, já está um pouquinho aí, né, com o Estado, né, na pessoa do pretor, porque ele escolhe o árbitro. É chamado de arbitragem necessária, porque é o pretor que escolhe o árbitro. E aí, por fim, a gente entra nesse direito romano pós-clássico, que é a decadência mesmo do Império Romano. Quando ele começa a ver que ele está perdendo a sua força, começa a ter medo de ter revoluções e do povo tirar, né, os governantes do poder. E aí ele pensa, pô, eu tenho que segurar aqui o meu poder, né? E aí, como que o Estado, gente, ele garante o poder dele sobre a população? Interferindo o máximo possível na vida da população e a dominando cada vez mais. E isso se reflete também no processo. Então, a forma do Império Romano de ter mais controle sobre a população, no processo, foi resolvendo os conflitos. Então, a gente procurava o Estado para resolver a pessoa do pretor, e ele já não escolhia um árbitro. Ele mesmo resolvia o conflito e garantia o cumprimento de sua obrigação, de sua decisão, né? E aí a gente fala que, nesse momento, eu tenho a passagem da arbitragem para a jurisdição. Eu tenho a passagem daquela arbitragem que a gente tinha antigamente para algo que é muito próximo do que a gente tem hoje, né? Que é a jurisdição, que é um órgão estatal resolvendo os conflitos. Qual que é o órgão estatal hoje que a gente tem que resolve os conflitos? Hein, gente? Tribunais. Poder Judiciário. O Poder Judiciário. Então, é aí que nasce o Poder Judiciário, é aí que nasce o Judiciário, é aí que nasce esse braço do Estado que resolve os conflitos. Porque antes o Estado dava poder ao árbitro para resolver os conflitos, né? Mas agora não. Agora é ele mesmo que vai resolver o conflito, tá? E é algo que a gente tem hoje, né? Bem próximo, porque hoje quem resolve o conflito é o Poder Judiciário, concordam? Sim. Concordam ou não? Sim. Sim. Bom,
E aí, eu vou fazer... Nossa, que linda a foto da Kate. Gente, é um monte de coração. Gostei. Gente, a do Miguel ele com um pássaro. Dá até medo desse pássaro, Miguel. Essa sua tá mais Obrigada, linda, hein? professora. Bom, agora eu tô fazendo outro chat de tela para vocês, que tem muito pra gente tratar do outro tema que tem muito a ver com o que a gente está falando. Só encerrando um pouquinho essa parte do Poder Judiciário, né? É o que a gente tem hoje, é o que tem para hoje, é resolver o conflito no Judiciário. Só que é óbvio que com o tempo as coisas foram desgastando. E hoje o Judiciário não está fazendo questão nenhuma de resolver o conflito, tá? Lu, eu não estou criticando vocês, não, tá? Eu estou falando que vocês ficam enrolando para não proferir sentença, não. Não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou falando é que aquela vontade que o Judiciário tinha de ele resolver o conflito para dominar a população não existe mais. Hoje a vibe é outra. Hoje o Judiciário fala assim, gente, faz um acordo, faz mediação, faz conciliação, faz arbitragem, faz um acordo. Para quê? Para desafogar o Judiciário, porque o Judiciário não dá conta do número de processos, não, gente. Não dá. Né? É humanamente impossível um juiz julgar o número de processos que ele tem para julgar por mês. E eu não estou falando isso da minha cabeça, não. Existe um estudo alemão que fala que o juiz ele tem que despachar, ele tem que se manifestar, ele tem que analisar no máximo 600 processos por mês. As varas, ou seja, cada vara tem que ter 600 processos por mês para o processo andar pelo menos uma vez por mês. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem 6 mil processos por vara. Na sua tem quantos, Lu, você sabe? Lá tem bem menos. Eu acho que, não sei se estava... Porque agora que o PJ tá misto, né? PJE e físico. Não sei se é alguma coisa de 2.000. Ainda é muito. Alguma coisa assim. Ainda é muito, é porque na Justiça Comum acho que é muito mais, né? Porque vocês têm muitas varas trabalhistas e o processo de trabalho ele é mais rápido, né? E com a reforma trabalhista a gente teve uma queda, né? No número de processos trabalhistas. Eu acho que depois estabilizou, mas nunca foi tanto igual era antes, né? Não, inicial hoje acho que entra umas 4, mais ou menos, por dia, às vezes até menos, né? Por causa da pandemia. Quando eu entrei lá, quando era físico, antes da reforma, era 10. Aí estabilizou nisso, umas 4. A conta foi essa mesmo, uma diminuição de 600%, 60%. Mas, enfim, eu não estou falando isso, não. Tá? O que o Judiciário fala, gente, é assim, pelo amor de Deus, vamos resolver o conflito de uma forma consensual, para não abarrotar mais, porque, gente, falta funcionário, falta espaço, falta equipamento, falta juiz, sabe? PJE, que a gente já apelidou de processo de pesadelo judicial eletrônico, eu não sei se ainda acontece com vocês, Lu, mas no começo, muitos funcionários falavam assim, olha, o que eu fazia o que eu fazia em 1 hora, agora eu faço numa tarde, porque o PJ é lento, né? E ele Mas lá tá muito lento assim? O nosso até que tá funcionando bem. Porque o da Justiça do Trabalho ele é até anterior, né, ao nosso, ao civil. Só que aí eles estão sempre atualizando. Então, assim, ele tem melhorado muito. Tá bem mais rápido. Nossa, o nosso é infernal. Não sabia. Que diferença? Mas ele tá bem feliz. A gente tá bem feliz com ele agora na pandemia. Por quê? Uai, porque a gente pôde trabalhar, né? Ah, não, sim. É porque lá parece que estava atrasado, né? Assim, tinha poucos processos digitalizados. Ou não? Como é que tá? Não tinha nada digitalizado. A gente tinha processo eletrônico desde 2014. Mas o que era antes de 2014 não era físico. Não tinha nada digitalizado. Aí a digitalização começou agora em 2011, por causa da pandemia. A nossa já começou há muito tempo. Não, a sua está quase completa já. Quase. Né? A nossa não existia. Inclusive, eu nem sei se ela aconteceria, Lu. A impressão que a gente tinha é que a gente aposentaria convivendo com a realidade de processo físico e processo eletrônico, do civil. Eu não sei se aconteceria mesmo a digitalização que aconteceu na Justiça do Trabalho. Talvez não. Mas a pandemia abriu essa necessidade, porque os processos físicos estão parados, os eletrônicos estão, né, fluindo. E aí, e ela vai acontecer assim, na medida da necessidade. Então, o advogado que quiser digitalização, ele pode pedi-la agora, por conta da pandemia, para o processo dele não ficar parado. Né? Mas, para você ter uma ideia, a Defensoria Pública tem muito processo, o Núcleo de Práticas Jurídicas de Faculdades tem muito processo. E eu trabalho no Núcleo de Práticas Jurídicas da Newton, a gente não está pedindo digitalização.
Porque a gente está tentando dar conta dos eletrônicos primeiro. Sei. Uhum. Mas ainda Mas, bem que enfim. tinha esses agora, o PJE, porque senão realmente você fica parado, né? Assim, não Tá tava tendo parado. atendimento, não tava tendo nada. É, O PJE foi bom nesse período. foi muito bom nesse sentido. É, nesse sentido, sim. Bom, gente, agora vamos lá. Bom, falando sobre isto, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, né? Sobre essa forma consensual de resolver conflitos, que é a vibe do judiciário, é a vibe do legislativo, é a vibe do OAB, é a vibe de todo mundo, assim. Todo mundo em prol dessa cultura de resolver os conflitos de forma consensual. A gente chama de cultura de paz, né? Para ver se a gente consegue aí diminuir o número de conflitos, diminuir o número de processos e resolver as coisas de uma forma mais rápida também, né? E tem dado certo, né? Mas aí eu falo um pouquinho sobre isso na aula que vem, que a gente vai trabalhar conciliação, mediação e arbitragem, né? Mas, enfim, existe uma outra forma de resolver conflitos, tá? Que não é pelo judiciário e também não é consensual, que é chamada autotutela. Como assim, professor? O que você está falando? Está falando o seguinte: daquela pessoa que te xinga na rua, você dá um soco na cara dela. O que você está fazendo? Justiça com as próprias mãos. Tá? Existe, então, essa forma de resolver conflitos que não envolve o judiciário e que não envolve a forma consensual. Ela é até bem, né, agressiva, mas ela existe. Mas ela não é permitida por lei, gente. Vocês me ouviram? Fazer autotutela, fazer justiça com as próprias mãos, não é permitido por lei. Se a gente vivia numa anarquia, se a gente vivia numa sociedade primitiva, a gente vivia numa balbúrdia, tá? Então, se alguém te causa um dano, você tem que ajuizar uma ação contra aquela pessoa. Você tem que processar aquela pessoa ou tentar resolver consensualmente e não dar um soco na cara dela, né? E eu tô dando exemplo do soco, mas imagina o seguinte: Alisson, você vendeu o teu celular, né, para a Luciana e ela não te pagou. Você pode ir na casa dela e pegar o notebook dela em pagamento contra a vontade dela? Não. Isso seria autotutela. Isso é justiça com as próprias mãos. Não. O que você faz? Ajuiza uma ação de cobrança contra ela. Tá? Entenderam, gente? Ficou mais claro? Uhum. Aí, eu vou até fazer um outro share de tela com vocês aqui. Daqui a pouco eu volto pra cá. A gente ainda tem um tempinho aqui, né? Ai, meu Deus. Ok. Não quero. Peraí só um minuto. Tô viajando aqui, gente. Eu vou fazer um share de tela com vocês aqui do Código Penal. Salvo engano, né, é o artigo 345 do Código Penal. Computador, me ajude, já entrou. Aqui, eu achei. R$ 345, né? Do Código Penal. Uhum. Aqui, ó. Presta atenção aqui comigo, gente. Exercício arbitrário das próprias razões. Esse é o título, tá? No Código Penal desse artigo. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permite. Pena: detenção de 15 dias ao mês, tá? Ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único: se não há emprego à violência, somente se procede mediante queixa, tá? Então, deixa eu só dar uma descodificada nesse artigo para vocês. Primeiro, fazer justiça com as próprias mãos. Então, fulano tá me devendo, eu vou lá, bato nele para me pagar. Fulano tá me devendo, eu vou lá e tomo o celular dele para me pagar. Isso é fazer justiça com as próprias mãos, tá?
para satisfazer uma pretensão, minha pretensão ia receber, embora legítima. Ou seja, uma pretensão que é legítima, que eu estou parado por lei, realmente eu tenho direito de receber. Então, a minha pretensão é legítima, é justo aquilo. Mas eu não posso. Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, ainda que o que eu esteja pleiteando seja algo correto. Salvo quando a lei permite. Salvo quando a lei permite, eu vou comentar daqui a pouco, tá? Aí eu tenho essa pena de detenção, né, de 15 dias ao mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Então, se eu fui lá e bati na pessoa, é a pena de lesão corporal, tá? Agora, se não há emprego à violência, né, aí só se procede mediante queixa, ou seja, a pessoa tem que dar queixa. Ainda que o Estado tome conhecimento desse ato, ele não pode fazer nada. Se não tiver violência, a pessoa tem que fazer a queixa. Se tiver, não precisa da queixa. Ok, gente? Vocês entenderam? Que ainda que é briga de irmão pequeno, já viu? Dois irmãos pequenos brigando. Aí um bate no outro, você fala, fulano, você não pode bater no seu irmão, ele é menor que você. Aí ele responde, foi ele que começou. Ou seja, foi ele que começou. Então eu tô certa, é legítimo eu querer bater nele. Mesmo assim, não pode, tá? Então, eu só roubei fulano, eu só bati no fulano, porque ele tá me devendo. Poxa, querer receber é legítimo, cara. Querendo receber, ok, é legítimo, tudo bem. Porém, contudo, entretanto, você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Professor, então o que eu posso fazer? Ajuizar uma ação contra a pessoa. Professor, Oi, Miguel. boa noite. Boa noite. Eu tinha uma dúvida. No caso, então, por exemplo, a pessoa está te devendo, aí a pessoa resolveu fazer a justiça, né, igual você está explicando com as próprias mãos, foi lá, discutiu, acabou brigando, bateu. Aí não seria uma lesão corporal, não seria, entraria esse artigo. Não, só repete um pouco para mim, por favor. Por exemplo, Miguel? se a pessoa vai discutir... Oi, tá ouvindo? Sim, agora eu tô. Ah, tá. A pessoa vai cobrar alguém que está devendo a ela. Aí ela resolve fazer a justiça com as próprias mãos e acaba agredindo a pessoa, dá soco na pessoa. Aí acaba causando uma lesão. Ela não vai responder pelo crime de lesão corporal, não? Vai responder nesse artigo aqui? Os dois. Presta atenção. Os dois? Pena de detenção de 15 dias ou mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Entendi. É esse mais a pena de violência, mais a pena da lesão corporal. Beleza. Tá? Agora, Miguel, vamos pensar em outra situação, tá? Eu tô aqui na minha casa, quieta. Chega um aluno que não gostou da nota, tá? E começa a me enforcar. E aí, gente, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar lá assim. Ai, meu Deus, tô sendo enforcada. Ai, meu Deus. Não posso revidar. Tem que ajuizar uma ação. Assim que essa pessoa acabar de me enforcar, eu vou ajuizar uma ação contra ela. Ai, meu Deus, o ar tá faltando. Mas eu tenho que ajuizar a ação, porque eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Ai, meu Deus. Lá do céu eu ajuizo uma ação para ela. Tem como, gente? Não. Aí entra aqui, ó, no salvo quando a lei permite. Que aí entra, deixa eu só mudar a tela aqui, entra na autodefesa. Ou seja, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, salvo quando a lei permitir. E quando que a lei permite, gente? Quando eu precisar daquilo para evitar uma ameaça, para me livrar de uma ameaça ou de uma lesão iminente, que é a autodefesa. E aí, qual que é a forma de autodefesa, tá? Que é mais conhecida? É a legítima defesa. Mas a gente tem outras. A gente tem o estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal. Tudo isso são casos em que a gente pode fazer legítima defesa, que a gente pode fazer autotutela, porém, está permitido em lei. Aí já não é autotutela, é autodefesa. Então, imagina, Miguel, que você está trabalhando, tá lá, e aí você pegou um cara lá roubando o carro, abordou o cara aponta uma arma para você. Você pode atirar no cara para você impedir que ele te mate? Óbvio, Sim. é óbvio.
Mas isso não é autotutela, não, professora? Não, isso é autodefesa, porque a legítima defesa está permitida em lei. E ainda veio uma promotora um tempo atrás falar que o policial só pode atirar se atirarem contra ele antes. Como é que é? Só pode atirar depois de morto? Como é doida? É verdade. Você lembra Verdade. disso? Lembro. Os alunos me contaram, eu falei assim, gente, vocês têm que morrer primeiro para depois poder atirar? Né? Mas, enfim. Impressionante. Então, fica com essa cabeça. A gente não Mas pode fazer autotutela. Justiça com as próprias mãos. Salvo se for permitido em lei. Aí é autodefesa. Legítima defesa, estado de necessidade, isso do cumprimento do dever legal. Aí pode, tá, gente? O artigo que a gente trabalhou não está aqui, mas quem quiser anotar, tá? É o 345 do Código Penal. Tá? Pergunta a vocês, vou até colocar aqui no chat. Vocês têm alguma dúvida? Não, Não, tranquilo. sem dúvidas. Então tá. Então olha só, vamos lá. Vamos ver como é que cai na prova isso, hein? Dou lá o caso. Alisson está devendo a faculdade e não paga. O diretor entra em sala de aula e leva o notebook dele para garantir o pagamento. Autodefesa ou autotutela? Autotutela. Autotutela. A Luciana começou a xingar o Alisson. Para se defender, ele esfaqueou ela. Autodefesa ou autotutela? Autotutela. Autotutela. Agora, a Luciana estava enforcando o Alisson. Para se defender, ele deu um soco nela. Autodefesa ou autotutela? Autodefesa. Defesa. Autodefesa. Isso mesmo, gente. Ok, gente? Com o conteúdo de hoje, como é que vocês estão? Foi muita informação ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Na aula que vem, a gente vai trabalhar 2 conteúdos também. As formas consensuais de resolução de conflitos, que é conciliação, mediação, arbitragem. E vamos trabalhar também com os tipos de processo. Tá? Ok, gente? Eu coloquei o vídeo hoje, você viu, né? Oi? Coloquei o vídeo hoje, atendendo a seu pedido para Vocês colocar. viram? Vocês abriram a câmera. Muito bom. Ouviram a campanha. Gente, então, Michele, essa obrigada. aula foi ótima. Depois de processo hoje, aula de execução.